aplicado na Exalc e doutorado em ecologia e conservação aqui no nosso programa. Trabalha com pesquisa e conservação de vertebrados, né, da floresta atlântica. E muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vai dar um seminário aí sobre a sua atuação e à vontade. Beleza. Boa tarde aí, pessoal. Agora tem gente filmando, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é um pouco, está relacionado ao projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo no pós-doutorado, aqui na UFR, no programa, e também está relacionado a toda a trajetória de pesquisa que eu venho desenvolvendo desde do meu mestrado, lá atrás, lá em 2005, com a ecologia de mamíferos, né, na região da Serra do Mar, a floresta atlântica costeira ali da Serra do Mar. Então vamos lá. Só contextualizando então, a Serra do Mar, né, o remanescente de floresta atlântica da costeira da Serra do Mar, ela se estende desde o Santa Catarina, pega o estado do Paraná, São Paulo e um pouco do Rio de Janeiro. Mas entre os estados do Paraná e São Paulo, a gente encontra o maior bloco contínuo de floresta atlântica do Brasil, senão é um dos maiores, né? Se não o maior bloco contínuo. Então, sendo assim uma importante área para a conservação da biodiversidade aqui na região. E nela também, ela é formada, tem várias unidades de conservação inseridas nessa paisagem, né? Vocês vão ver aqui no mapa, que tem a função de proteção e manter a persistência das espécies ao longo desse corredor, né? Corredor de floresta atlântica. E ela também é formada, essa região é formada conecta, né, áreas preservadas ao longo de uma cadeia de montanhas costeiras. São belas paisagens, formadas por montanhas, desde planícies, mangues, restingas, floresta umbrófila densa, floresta aqui que a gente vê de encosta, que é a floresta umbrófila densa submontana, de montana até alto montana, podendo chegar a mais de 1.700 metros de altitude. Como esses picos de montanhas aqui. Então tem uma variação muito grande aí de altitude nessa região e formação florestal também. E quando a gente vê uma paisagem de forma que é lindo, maravilhoso, a principal dificuldade é o acesso. Que tem que no meio de uma floresta densa, com montanhas íngremes, relevo bastante acidentado, que dificulta a realização de estudos nessa região. Mas também ela é prioridade porque também abriga importantes espécies ameaçadas de extinção, como por exemplo a onça pintada, predador de topo de cadeia, e a onça parda. A onça pintada perdeu mais de 80% do seu hábitat na floresta atlântica, então ela é praticamente criticamente ameaçada nesse bioma. A onça parda é relativamente mais comum, quando se encontrada também em ambientes fragmentados. E aí também a área de grandes herbívoros, onde a gente pode encontrar como a anta e o queixado, que também perderam mais de 60%, 70% do seu hábitat na floresta atlântica, que são considerados criticamente ameaçados nessa região. E também o cachorro vinagre, que é uma espécie de canídeo sul-americano, muito raro e muito difícil de ser encontrado. E essas fotos aqui a gente registrou durante uma pesquisa de doutorado aqui nas reservas, aqui no litoral, na Serra do Mar e do litoral, e confirmando então a ocorrência dele nessa região. Então foi bem legal esse registro. E esses daqui também são fotos obtidas por armadilha fotográfica, que a gente obteve também durante as pesquisas que eu venho desenvolvendo na região, dos felinos que ocorrem aqui, que são ameaçados de extinção aí na floresta, né, na floresta atlântica. Outros animais também são alvos de caça, também são encontrados aqui, como cateto, tatu, veado, paca, e muitos outros ali que a gente fosse apresentar várias espécies que podem ocorrer, né? Tem uma variedade muito grande, então estou focando mais nos mamíferos para mostrar para vocês. E uma outra coisa, no entanto, né, apesar de ser um grande remanescente contínuo de floresta preservada, ela não está isolada de perturbações antrópicas. Vamos ver esse mapa de densidade populacional humana. Veja que tem aqui, quanto mais
vermelho, né, maior densidade, vê que ela está sufocada por uma alta densidade humana em algumas partes, menores em outras. Como que isso está afetando a distribuição das espécies lá? A abundância delas, né? Uma pergunta. E qual é o papel dessas áreas protegidas, que eu acabei de mostrar ali naquele outro slide, em relação a essas espécies que estão ocorrendo? Será que elas estão servindo como áreas de refúgio? Essas espécies estão protegendo de fato? Então, durante a minha trajetória de pesquisa na região, eu fiz um mestrado aqui nessa parte estadual do Cardoso, que é sul do estado de São Paulo, e posteriormente o doutorado nessas reservas naturais, administrado por uma ONG, a SPVS, e o Salto Morato, que é aqui. Durante o meu mestrado, uma coisa que chamou a atenção nessa ilha, que praticamente está conectado, separado por um estreito canal só canal de água doce, mas o que chamou a atenção nessa ilha é que a ocorrência de queixada é relativamente comum, mas a anta, que é um mamífero que é esperado que ocorra aqui em toda essa região, ela não ocorre na Ilha do Cardoso. E parece que é um fato muito histórico de ausência. Porque a gente fez trabalhos aqui com entrevistas com moradores locais, investigando aspectos de caça local, ocorrência de espécies de mamíferos na região, e verificou que todos os moradores dessa ilha nunca viram anta. E isso, tem moradores aqui que têm 80 anos de idade. Então, provavelmente, o bicho deve ter desaparecido muito antes. Então, aí gerou uma dúvida lá na época, de 2005 a 2007, essa questão ficou na cabeça. Né? Mas por que não tem anta? Por que não... Era para ter, só tem queixado. Onça pintada também eles não viram há muito tempo, sabe que alguns já viram onça pintada na Ilha do Cardoso faz muito tempo atrás, há mais de 30 anos, 40 anos. Então isso chamou a atenção. Por ser um contínuo de floresta, por que eles não estão correndo aqui? E aí eu fiz durante o doutorado, onde eu estava analisando a padrão de ocupação e de ocorrência de espécies de mamíferos de médio e grande porte nessas áreas, a gente descobriu também que anta e queixada só ocorrem na parte norte dessa reserva, e a anta só ocorre e está ocorrendo no Salto Morato também nas áreas mais altas da região do Salto Morato, em altitudes maiores ali. O mesmo está acontecendo com a anta queixada aqui, também mais em áreas de encosta. Elas não descem para áreas de planície. E nessas duas áreas aqui, nem de queixada nem anta estão ocorrendo ali. Por que essas três... Por que eu estou chamando a atenção para essas três grandes mamíferos, né? Tanto a onça pintada quanto a anta queixada? Porque eles são os primeiros, são mais vulneráveis e tendem a ser os primeiros a desaparecer em uma área impactada, em uma área caçada. Então eles são um bom indicador aqui de área de conservação. Uma estratégia interessante usar esses bichos para estudar, avaliar a efetividade de conservação e estratégia de conservação numa região. Então isso chamou a atenção também. Falei, mas por que eles não estão? Se a gente verificar aqui, essas áreas brancas são áreas ocupadas por adensamentos humanos na região. E todas as 4 aqui unidades estão próximos desses adensamentos humanos. Então existe um viés ali em relação à amostragem. Eu estou mostrando áreas que são bem próximas dos adensamentos humanos. Mas aí do Cardoso você vê que não tem isso, né? Não tem tanta... Uma área preservada, tem muito pouca gente morando em comparação com aqui. E não tem. E a onça pintada? A onça pintada não foi registrada em nenhum momento nessas 4 reservas, embora a gente tinha relato já de moradores locais que ele tem a ocorrência dela ali. Mas eles sempre falam que é bem mais afastado, em áreas mais remotas e tal. Então a gente não registrou. E como que esses bichos estão distribuídos? Então, por que só ocorre aqui e aqui está ausente? O que está acontecendo? Bom, para começar a entender melhor essa distribuição desses bichos, existe algum processo de perda de espécies protegidas que pode ser explicado por 2 mecanismos principais. Um é o aumento da exposição dos humanos na borda das reservas. Como, por exemplo, a perda de indivíduos, o que é esperado nessa condição de efeito de borda? A perda de indivíduos ela vai ser maior na periferia do que no interior de uma unidade. Então se espera-se que a abundância e o uso
a ocupação dos animais sejam bem menores aqui, ou quase nada, do que no interior, em áreas mais afastadas dessa borda com densamentos humanos. E uma das principais ameaças a essas espécies nesse grande remanescente contínuo de floresta é a caça, principalmente indiretamente também a extração de palmito, tá? Que alimenta esses bichos. Então, como a gente vê aqui, esses daqui são animais caçados na região, obtidos pela Polícia Ambiental do Paraná, quantidade de tatu aqui. Aqui são pedaços de veado e porco do mato, e aqui no fim tem um monte de palmito aqui cortado também. Então está muito associado a extração de palmito com caça, que é algo na região que é bastante comum, né? Também na região a gente encontra, principalmente próximo ali de adensamentos humanos, cachorro doméstico. Também pode causar impacto aí na abundância, na distribuição dos bichos. E competir com outros mamíferos carnívoros nativos, trazer doenças, enfim, é uma ameaça. Então essas são as duas principais ameaças: pressão de caça corrente de cachorro doméstico na região para esses bichos. Diferente de uma área fragmentada, que aí você tem também a destruição do hábitat. Aqui nem tanto. Aqui você não vai encontrar porque você está no contínuo de floresta preservada. E cachorro doméstico, ela ocorreu nas 4 reservas onde eu fiz o meu doutorado, a presença do cachorro doméstico estava lá. E a gente viu que a detectabilidade dele aumenta muito próximo da estrada. E próximo da estrada, onde está a ocupação humana. Está bem relacionado à ocupação na estrada lá com moradores locais vivendo ali, né? Então a gente viu que esse cachorro doméstico está bastante associado com a ocupação humana na borda dessas reservas, o que é esperado e com os trabalhos também têm identificado isso. Tá? E também mostra que na reserva é bem improvável que tenha cachorros ferais. Cachorros ferais são aqueles que abandonam a casa e vivem no mato só. Se a gente tivesse cachorro feral ali, a gente poderia observar cachorros distribuídos ao longo da reserva, independente da proximidade com adensamentos humanos. E essa proximidade com adensamentos humanos mostra que esses bichos estão vindo da casa de moradores locais ali. E muitas vezes maltratam o animal ou usam esses bichos para caçar dentro de áreas naturais. Outro fator aí que pode provocar perda de espécies dentro de áreas protegidas é isolamento ou a perda de hábitats fora da unidade de conservação. Então a persistência da espécie nessa unidade vai depender de áreas fonte que ocorrem fora da reserva. E o que acontece então se eu isolar, acabar varrendo um isolamento ali com caça, com bastante pressão, ou destruir essas áreas que estão, potenciais áreas fonte que estão fora da unidade, a espécie não vai mais ocorrer, porque a persistência dela dependia dessas áreas. Então, esses 2 fatores principais. E então a gente começou as principais perguntas que eu comecei a fazer em relação a esses dados que a gente estava observando, estudos que a gente vem fazendo desde o mestrado, doutorado, pesquisa de longo prazo na região. Qual que é a proporção de área ocupada atualmente por esses grandes mamíferos nessa região? Se ela é considerada como uma área de alta adaptabilidade ambiental para esses animais, de alta prioridade para a conservação, mas qual que é a ocupação desses bichos na região atualmente? Visto que tem ameaça, visto que tem variação ambiental, como é que eles estão distribuídos? Como é que a unidade de conservação elas estão contemplando? Será que elas estão contemplando potenciais áreas-fonte? E como que esses bichos estão distribuídos, né, esses grandes mamíferos, em função dos fatores ambientais que a gente considera aqui? Vai considerar a declividade, uma alta declividade. O que a gente espera em alta declividade? Que dificulta o acesso humano. Então a gente espera que esses animais tenham uma relação positiva, maior probabilidade de ocupação em áreas de alto declive. E altitude, tem uma variação aí de altitude e também de vegetação que está correlacionada. Né? Mas com relação à altitude, eu não tenho uma expectativa clara sobre o que esperar da ocorrência deles, porque é esperado que eles ocorram por tudo. Né?
Então a altitude é mais uma exploratória do que uma hipótese, a gente tem uma hipótese clara. Assim. E adensamentos humanos. A gente espera que esses animais, que esses bichos distribuem-se mais distante. Quanto mais distante desses adensamentos humanos, maior a chance de encontrá-los. Então em áreas remotas, a gente tem maior chance de encontrar esses bichos. Essas são as hipóteses principais. Então a gente começa aí a buscar padrões regionais da ocupação das espécies, que é um desafio muito grande. Então a gente já tinha dificuldade, uma dificuldade enorme de fazer isso em escala local, da unidade de conservação em si, né, dentro da unidade. Imagine numa escala do remanescente do corredor todo, ali daquele bloco inteiro, para tentar entender. E aí a gente começou a aproximar mais também com gestores de justiças federais e estaduais, laboratórios de pesquisa, áreas privadas e moradores locais. Que vão ser parte fundamental dessa pesquisa. Vou explicar. E aqui a gente começou a fazer reuniões com gestores da região, apresentando a proposta, e também buscando indicações de moradores locais ao longo de toda a região para fazer entrevista. Eu vou explicar melhor depois. E qual foi a abordagem? Então, a abordagem, para tentar entender, para tentar responder aquelas perguntas, é fazer uma amostragem de quadrantes ao longo de toda essa região amostrada, né? Esse bloco contínuo que pega o sul de São Paulo e toda a Serra do Mar do Paraná, para saber como é que eles estão distribuídos. Então, você vê que os quadrantes estão bem distribuídos ao longo de toda a região, pegando florestas, terras baixas, florestas de encosta, florestas de montanha. Dentro e fora de unidade de conservação. E aí a gente usou os dados de ocorrência. Como é que eu vou coletar esses dados numa escala tão grande em pouco tempo? A gente usou métodos não tradicionais, que normalmente são utilizados como armadilha fotográfica e rastros, para detectar esses bichos. A gente usou entrevista, que é uma abordagem que tem sendo aplicada juntamente com esses modelos aqui de ocupação, para você tentar entender o padrão de ocupação das espécies num nível, uma escala maior. Então, com tigres na Ásia, estão fazendo isso, agora com onça pintada na América Central, na África também com várias espécies de mamíferos, recentemente. E esses modelos, a vantagem do uso desses modelos é que ele considera a detectabilidade perfeita. Então, o fato de um morador ou o fato de um método não registrar a espécie num determinado local, nesse quadrante, não significa necessariamente ele está ausente. Então a gente usou dados de entrevistas, considerando mais que o morador local por quadrante, para buscar tentar estimar essa detectabilidade. Tá? E aí com isso corrigir e depois estimar a ocupação como um todo. Okay? E o que a gente obteve? Nós tivemos um resultado mais geral sobre a conversão de área ocupada aqui, uma média, mostrou que a onça pintada é a situação mais crítica em relação a antro e queixada. Mesmo assim, eles não estão ocupando toda a área, toda a região, como que é esperado, por exemplo. E sobre os fatores que a gente utilizou, o que explica, né? O que está acontecendo? Por incrível que pareça, aquela elevação à altitude, que eu não tinha uma hipótese muito clara, mais exploratória, olha como que ela é importante que explica a distribuição dos bichos, principalmente da ANA. Mostra claramente que dos vários modelos que a gente fez, considerando essas três principais variáveis aqui, a gente viu que a elevação é muito importante para a ocorrência desses três mamíferos, principalmente da ANA, e quanto maior a altitude, maior a chance dela estar ocupando. Então, áreas com maior altitude, você vai encontrar áreas com alta probabilidade de ocupação de ANA. E o efeito negativo, né, em todos, como esperado, da população humana. E a declividade também, como esperado ali, ela tem um efeito positivo. Então, quanto maior a declividade, mais dificuldade de acesso humano nessas regiões, maior chance do bicho estar lá, escondendo essas áreas. Como fica isso no mapa? Então a gente pegou esses dados dos quadrantes das unidades amostrais e depois fez um mapa preditivo com base nas estimativas na seleção lá de modelos
para ver a probabilidade de ocupação em toda a região. E da ANTA a gente nota o seguinte, que todas as áreas de baixada praticamente ela está ausente, o que sustenta, né, a ideia lá do Hélio Cardoso, onde não tem o bicho. E também todo o entorno da ilha, também formado por planície, também não está o animal. Nem em Superagui, nem na região aqui do Parque Nacional, toda essa área de planície aqui também, das reservas, ó, só as áreas de baixada das unidades não ocorre animal, enquanto que as áreas de maior altitude, acima de 400 metros, principalmente acima de 400 metros, a probabilidade de ocupação aumenta consideravelmente. Então você vê que essas áreas, principalmente de montana, floresta de montana, a ocupação da ANTA ela é bem alta. Tá? Então o que acontece? Quais as implicações disso para o manejo de uma unidade? Você vê que essas unidades de conservação aqui, essas pequenas, essa grandona aqui que foi a Rebio Bom Jesus, né? Ela foi criada em 2011, recentemente. E elas dependem de áreas do entorno para garantir a volta desses bichos ali. Então, mesmo eu protegendo aqui, eu tenho que ter alguma forma de integrar as ações de conservação com as áreas do entorno ou com as áreas privadas do entorno, com a comunidade local, para garantir que esses bichos retornem para essas áreas. Esse é o desafio. Enquanto outras unidades de conservação, como aqui o Parque Nacional Guaricana e outras unidades aqui no Parque Estaduais, aqui na Laurácia, etc., o desafio delas é manter as populações ali. E olha só que interessante, daqui no Parque Nacional Santa Eléria, esses dois parques, você vê que o parque hoje, o Nacional Guaricana, que é bem recente, foi criado em 2011, representa uma área potencial, uma área fonte do Parque Nacional do Santa Eléria, que tem uma menor probabilidade de ocupação do que aqui. Então essa área pode ser estratégica para manter as populações de anta no outro parque. Então, ao invés de a gente começar a ver isoladamente cada unidade de conservação, né, é começar a ter uma visão mais integrada do corredor, a nível do território, em vez de só nível da unidade de conservação em si. Aí vamos ver se vai pegar filmar. Aí a gente registrou lá, né, a anta com filhote, uma das áreas. E o queixado? Porco do mato. Vê que a distribuição dele é um pouco, já avança mais para as áreas de planície. Só voltando aqui uma coisa, um detalhe que eu esqueci que eu acho importante ressaltar. É que pelo modelo, aqui existem serras, que pode chegar a 800 metros, mas são serras isoladas. Tá? A Ilha do Cardoso também. Tem serras ali que pode chegar, montanhas, pode chegar a 800 metros. Então por que não tem anta ali? Com base nos dados que a gente levantou em campo, a gente viu que a espécie de fato está ausente. Mas pelo modelo, mostrava que essa área tinha uma alta probabilidade de ocupação nessas serras isoladas em função desses picos. Mas pelos dados de campo que a gente obteve, a gente viu que de fato a espécie está ausente aqui. E uma das eu falei, mas por quê? E olhando isso aqui, né, olhando essa daqui, essa serra também, e essa do Hélio Cardoso, essa serra do Gigante que está bem aqui, elas são serras isoladas. Elas não estão ligadas ao maciço floresta. Elas estão ligadas para uma planície. Então, provavelmente, toda essa ausência desses animais aqui pode estar refletindo um fator histórico. Isso aqui é uma ocupação atual. Mas uma ocupação atual que pode estar refletindo um fator histórico de ausência. E as espécies, elas retraíram para as áreas mais altas. Isso foi um resultado interessante na região. E a gente sabe também que elas estavam ausentes. Mas pode perguntar, mas houve perda de espécie na unidade de conservação? Perdeu espécie? Não, quando elas foram criadas, a espécie já não estava ali. Tanto é que, por entrevista com moradores locais, a gente vê relatos ali de mais de 40 anos que não vê anta
aqui na de Cardoso, como citei aquela vez, nas moradores. Então esses lugares aqui onde eu estava ausente, a gente é dado histórico de ausência, não é atual. E aí o Queixada, né, que já ocorre mais em áreas de planície. Está vindo aqui, ocorre na Ilha do Cardoso, como a gente mostrou lá, é bem comum, e aqui também na parte continente. E aí o videozinho também do grupo. Nossa, tá acelerado o negócio. Eu não sabia, tá, gente? Caraca. Bom, mas eles correram bastante ali. E a gente pegou um grupo, deu pra contar, assim, vários indivíduos, acho que mais de 30 ali. Um filhotinho e tudo. Bem bacana. Isso foi numa área bem remota da região, indicado por um morador local. Isso é uma vantagem também, como eles são da região. A gente entrevistou muitos moradores locais que são também caçadores, são também palmiteiros, ou entrevistou também gente que cuida de áreas particulares, que anda por tudo lá e conhece a região como ninguém. Então isso ajudou bastante. E aqui é um cemitério. Até então a gente não tinha registro raiolato, né? E a gente viu também que ocorre, mas ocorre uma proporção bem menor que as outras duas espécies. Pode ver aqui, que é acima de entre 50% e 100%, que é mais escuro, e abaixo de 50%, que é mais clarinho. A gente teve foi bastante impreciso esses dados com as pintadas devido à detectabilidade muito baixa. Então existe uma incerteza maior em relação à ocorrência dela nos lugares do que os outros dois, tá? As outras duas espécies. E nessa região aqui, onde deu que tinha uma alta probabilidade de ocupação, a gente instalou algumas armadilhas fotográficas, indicadas por um morador local. A gente andou mais uns 8 km para dentro do mato ali, uma área bem isolada, e onde registrou também a queixada ali, para ver se pegava. A gente deixou um tempo, 30 dias nada, depois mais, outra vez no outro ano, deixou mais 60 dias, bem no finalzinho dos 60 dias, aí a gente conseguiu pegar. E esse registro foi bem importante. E não só foi um casal aparecendo. É um macho, esse aqui. E a gente tinha realmente falado, o bicho não está. O que está acontecendo que a gente não registra nunca esse animal aqui esperado para correr, tem uma floresta. E aí registrou, esse é o primeiro registro de imagem do bicho na Serra do Mar. E no mesmo ano, foi em 2018 esse registro. No mesmo ano, Salto Morato, eles me ligaram falando que pegaram vídeo, pegaram registro em vídeo também de mouse pintado. Por que no Salto Morato? Porque lá eles têm durante o meu doutorado, eu fiz esse protocolo de monitoramento. Desde então eles vêm utilizando uma grade de armazenamento fotográfico constante, durante 3, 4 anos seguidos. Aí no ano de 2018, passou. Vamos pintar na reserva, registrou. Uma única vez, nunca mais. Foi só uma passada. E a gente comparou a imagem que eles tiveram com o que a gente obteve e viu que era um terceiro indivíduo. Ou seja, pelo menos 3 indivíduos tem na área. Pelo menos. E a gente descobriu também que nas Lauraças eles também identificaram. Registraram lá também. No mesmo ano também. Estavam com a armadilha aqui. E detectou lá também, só que ainda o vídeo a gente não conseguiu pegar ainda para ver se são outros indivíduos. Isso mostra a importância dessa área na conservação do nosso pintado, que até então havia dúvidas sobre a ocupação dela lá. Tanto é que um artigo publicado em 2016, um artigo super importante, aliás, ele disse que, afirmou que na área, nessa área aqui, nessa região aqui, é uma área não ocupada com os pintados. Embora seja altamente adequado, mas era uma área não ocupada, porque não havia registros. Simplesmente não havia registro.
Mas aí tem que tomar aquele cuidado. Se não tem registro, não necessariamente o bicho está ausente. E isso aqui determinou, é importante, tem uma grande importância nesse artigo, mas ele determina muitas ações de conservação. Então, num apoio que a gente teve depois da WWF, que a gente, para fazer o programa de monitoramento, que eu vou explicar mais tarde, a WWF está utilizando mapas com base nesse artigo. E o Paraná estava fora, Serra do Mar do Paraná. Você vê o cuidado, como a gente precisa ter informações o mais preciso possível sobre aspectos de abundância e distribuição desses bichos. E aí agora, dos projetos, principalmente o projeto de pesquisa e doutorado do pós-doc ali que eu apresentei, a gente também atua em atividade de extensão. Essa atividade de extensão é uma coisa que me acompanhou desde o mestrado. Quando eu me associei ao Instituto de Pesquisa Canané, que faço parte, também de uma ONG, onde eu desenvolvo e faço gestão de projetos. E a gente participa de conselhos de unidade de conservação, dá palestras, conversa com gestores, apresenta os resultados dos projetos, sempre apresentando os resultados dos projetos obtidos, que a gente fez na região, para os gestores de unidades, para as comunidades locais que lá vivem. Então isso é bem legal, foi bem bacana ao longo de toda essa trajetória, porque a gente nota assim, o interesse que eles têm também de saber o que está acontecendo e de ajudar. Isso foi bem bacana. E uma dessas atividades de extensão, destaque aqui do doutorado, no final, é o desenvolvimento de um protocolo de monitoramento integrado com as 4 unidades de conservação. Então a gente, com base nos resultados, eu fiz uma análise, uma avaliação sobre a performance, o desempenho de coleta de dados pelos guardas-parques nas reservas em comparação com a armadilha fotográfica. Por que os guardas-parques lá nas reservas? Porque a gente viu que eles têm uma habilidade incrível de registrar animais por pegadas. A gente dava no ato ali, acompanhei ele por 3 meses e tanto nas 4 reservas a gente identificou pessoas que sabem muito lá, conhecem bem. Eles identificavam assim rapidamente o que o bicho quer. O bicho pegava, isso aqui é um puma, isso aqui é um cateto, isso aqui é uma paca, rápido, assim. Tinha uma habilidade incrível. Porque era o jardim da casa deles, eles tinham interesse também, gostavam disso. Então eu falei, porra, tem um potencial aqui muito grande. E isso também já tinha sido detectado por outros pesquisadores que começaram a trabalhar na reserva anteriormente. E aí eu sistematizei essas informações. Em cada sítio amostral, então, a gente tinha 600 metros de trilha para ele detectar rastro, fazer visita e detectar rastro, e o ponto de armadilha fotográfica. Então aí a gente fez uma planilha, entregou para eles fazer quando estavam desenvolvendo a fiscalização e patrulhamento das reservas, eles também coletavam informações de rastro nesses sítios, nessas visitas que eles faziam. E a gente viu que a performance, o desempenho, chegava a ser superior à armadilha fotográfica, a detectabilidade. Então achei bem bacana, bem legal e mostrando a importância então, de não só para fiscalizar, mas também utilizar o papel desses guardas, a importância desses guardas na realização do monitoramento de fauna. Isso foi bem bacana. E aí a gente entregou também esses protocolos de monitoramento com base em esforço. Assim, a gente calculou mais ou menos quantas visitas seriam necessárias para eles fazerem, para dar uma tendência, para ter uma chance de detectar aumento, declínio, expansão, retração, no uso de hábito dessa espécie dentro das áreas. A gente calculou esse esforço e aí mostrou para eles, para os gestores, através do workshop que a gente fez nas 4 reservas, juntando as 4 reservas aqui, para fazer de uma forma integrada esse monitoramento lá na região. Por ser umas 4 unidades de conservação muito próximas de densamentos humanos, que tem muita invasão, mas ao mesmo tempo eles têm muita fiscalização ali, é importante eles terem esses documentos para avaliar a efetividade do que a unidade de conservação dela em relação às ações de proteção e manejo dessa espécie. Esse foi um. Aí depois, dando sequência àquele resultado que a gente obteve em larga escala, a gente propôs um workshop reunindo vários gestores de toda aquela região do corredor, com instituições parceiras, para criar um plano de ação para o monitoramento desses grandes mamíferos nessa escala.
gerou um programa, depois foi gerado um programa de monitoramento. E a gente viu que com os parceiros aqui do Instituto Manacá, de São Paulo, e com outros parceiros do Laboratório de Pesquisa da Exalc, lá da USP, a gente conseguiu abranger também toda essa região aqui da Serra Paranapiacaba, que é uma importante região também nesse corredor aqui. Que antes a gente estava até aqui só, né? Só não, que é uma área gigantesca, dá trabalho pra caramba. É um desafio super enorme. E a gente abraçou essa parte também com os parceiros de lá, né? Aí quais são os objetivos, então, desse programa? É identificar processos de expansão e retração populacional das espécies AL, rastrear áreas potenciais para recuperação, proteção e observação de fauna ao longo do tempo, avaliar o efeito das ações de conservação nesses processos, seja em nível local dentro da UC, como também em nível territorial. Qual o papel da unidade de conservação no nível territorial também? Oferecer recomendações de manejo aos gestores, para o planejamento territorial, para tomar a decisão. E a gente, com base naquele trabalho, nos mapas que vocês viram lá, a gente fez cartas de recomendação para cada um das unidades de conservação, apontando, fazendo assim, ó, o que seria ideal como gestão para aumentar a proteção dessas espécies na unidade, no entorno. A gente fez com base nesses resultados. Outra é criar uma rede ampla. Então, como a gente está numa área grande, envolve várias instituições, precisa de recurso, equipamento. Então, a gente precisa criar algum tipo de uma rede. Então, a gente criou uma rede de monitoramento que eu vou falar depois. Pessoas e instituições que participem e colaboram nesse monitoramento, seja moradores locais, seja gestores de áreas protegidas, seja instituições, seja universidades, mas dentro de uma agenda comum de monitoramento na região. Aí também o monitoramento participativo, através da cidadão-ciência, que a gente pediu financiamento para desenvolver um aplicativo de pegadas no celular, que marca, só que ele tinha uma função de escala embutida. Então, como se você estivesse lá no mato, fazendo trilha, viu pegada, tira e automaticamente vem uma escala e manda numa central para a gente identificar que raça que é, e a gente retorna para a pessoa dizendo que espécie que é e tal. Então a gente está em fase de elaboração, isso conjunto com as pessoas, com a Monique, que é da Bioinformática aqui da Federal do Paraná, para desenvolver esse aplicativo. Então ela está desenvolvendo, está achando bem legal, assim, vamos ver o que vai dar isso aí. E aí, outra coisa, gera entusiasmo e apoio público pela conservação. Essas imagens com mãos pintadas gera sensibilidade, sensibiliza. Então a ideia também é criar uma ferramenta de comunicação desses resultados obtidos para sensibilizar o público leigo, o público em geral, da importância da conservação nessa região. E auxiliar também os resultados obtidos, auxiliar as ações previstas nos planos de ação de espécies ameaçadas. Então isso vai gerar bastante informação para auxiliar nessas ações, colaborar. E outra coisa que ele gera é potencialidades para gerar informação de várias espécies. A gente vai estar coletando várias espécies, desde aves, mamíferos, e atender múltiplos objetivos de pesquisa. A gente pode aí pensar em vários objetivos de pesquisa que podem ser desenvolvidos com esses dados que estão sendo coletados nessa escala tão grande ali e ao longo do tempo. E também colaborar com outras iniciativas da região, que é a Grande Reserva Mata Atlântica, que é uma iniciativa para fortalecer ainda mais, dar destaque para essa região, que é a única na área de Floresta Atlântica Costeira. Mosaicos de unidade de conservação, programa monitório do CNBio, que está acontecendo no Parque Nacional do Superaguaí principalmente. Então a gente vai ter que colaborar com isso. Mas para isso também a linha de base que a gente teve, que a gente precisa determinar o cenário atual da distribuição desses bichos, que já foi determinada, e fazer o planejamento do campo, agora as etapas posteriores. Então esse planejamento aí envolve coleta de dados,
planejamento e triagem dos dados, análise, resultados, tal, complexo, mas nessa roda ali, a gente ao longo do tempo vai ter que avaliar como é que está a situação desse monitoramento que está gerando de resultado. E aí uma das ideias que surgiram durante o primeiro workshop foi também a rede de monitoramento, que tem como objetivo promover uma estratégia de ação multi-institucional e colaborativa na conservação e monitoramento em larga escala desses bichos no corredor. E foi esse então o objetivo do segundo workshop que a gente fez, reunindo vários gestores, instituição parceira, né, para consolidar essa rede de monitoramento, para que eles participem, para que eles promovam. Então, a gente fez esse mapinha aqui, que é uma estratégia, né, e para integrar os esforços na implementação desse monitoramento que não é fácil, exige uma escala muito grande, para tentar entender se as ações estão sendo efetivas para a conservação, para apoiar gestores de unidade de conservação, fazer um trabalho mais integrado, porque eles estão no mesmo território, praticamente a mesma língua ali. Tá? E uma das coisas interessantes que a gente tem observado também, depois no doutorado, a ANTA começou numa das áreas lá do Morro da Mina, uma das reservas que não tinha. O guarda detectou, o guarda-parque, o monitoramento ali detectou. Ela desceu, viu o pegado dela, desceu e depois sumiu, voltou. Então, ou seja, será que por causa da fiscalização que é forte nessas reservas, que está sendo constante, mostra que os bichos tendem já começam a identificar esses lugares como áreas mais seguras? Isso seria uma resposta fantástica para uma gestão de unidade de conservação. Uma fiscalização na área, com os trabalhos de conservação que ela está desenvolvendo, os bichos tendem a voltar. Então, essa é a ideia. Essa ideia é tentar identificar isso, é só com monitoramento que a gente consegue. Então, basicamente, um pouco do que está acontecendo, né, atualmente, em relação ao pós-doc, junto com essas atividades de extensão. E aí também a gente está em parceria ou desenvolvendo também outros projetos com colaborações. Né? E um desses projetos, ele já é mais de longo prazo, um projeto até temático de ecologia de mamíferos carnívoros na floresta atlântica costeira, na mesma região, que a gente já vem desenvolvendo desde 2005, ali com o Instituto de Pesquisa Cananéia, junto com a Universidade Federal do Paraná, o laboratório do professor Emílio. E a gente estuda aspectos populacionais, de abundância, densidade, com modelos de captura e recaptura, como por exemplo aqui a jaguatirica. A gente consegue encontrar padrões, manchas individuais, consegue individualizar esses bichos. Padrões de uso de hábitat e concorrência, a gente está vendo umas coisas bem interessantes em relação ao uso de hábitat desses animais. Por exemplo, o cachorro do mato, aqui na Ilha do Cardoso, também no continente, a gente observou que eles estão correndo quase que restritamente a áreas de planície. Quando tem planície em costa aqui, floresta densa, eles estão correndo praticamente nas florestas de restinga, floresta de baixada, e não entram né, para a floresta, para o meio, no interior da floresta. Não registra mais eles. À medida que começa a entrar no interior da floresta, some. Parece que todos os indivíduos, a população está concentrada em áreas de baixada nessa região de floresta de costa com planície. Mas por que será? Será que, no aspecto de seleção de hábitat, ele prefere disponibilidade de recurso? Ou interações com possível um grande predador aqui, né? No caso, onça parda, tem medo de ser predado, talvez, receio, aí evita as áreas onde a onça parda é mais provável de ocorrer, mas o problema é que a onça parda ela ocorre por tudo. Então ela está ocorrendo tanto em áreas de baixada quanto em áreas de floresta. A gente está identificando e parece que essa não é a relação. Não tem muito. Pronto, então a gente está investigando ainda. Fazendo modelos de concorrência. Ecologia trófica desses animais também, ao longo dos anos todos, com outros parceiros também de pesquisa, coletando amostras fecais. A gente muitas vezes é chamado de gostólogo, porque só coleta fezes e a única coisa que a gente vê do bicho é fezes pegadas. Aí com a armadilha fotográfica não, daí já. Mas aí então era fezes, coletava, analisava, triava, via que o bicho comia, etc. E tal.
Então a gente chama postol. Ia pro mato, os guarda-parque ficavam loucos. Porque eles olhavam a gente pegar aquela merda assim de onça. Nossa, grande. Você vai pegar isso aí por quê? Por quê? Aí a gente pegava, criava. Mas tudo bem, faz parte. Aí, e é legal que na mesma área a gente tem coleta de amostras fecais, né, da análise de dieta dos bichos, dados com câmera trap, com armadilha fotográfica, dados de ocorrência e uso, passão das presas. Então dá para fazer uma relação interessante, padrão de atividade também. Então a gente viu que a onça parda, por exemplo, nas reservas ali, e o Gabriel lá no Magés, ele fez trabalho com ecologia trófica, né, de felinos lá. Viu que existe uma alta concentração na dieta do bicho desses cateto, capivara e tatu. E muito, mas muito pouco, assim, a questão de 70 amostras, 3 amostras, 4 de paca, 1, 2 de veado. O resto está concentrado aqui. Só que esses bichos têm uma alta probabilidade de uso na região, assim como esses daqui também. Será que existe alguma seleção? Está vendo alguma seleção de presa? A gente está investigando. Tanto é que quando a gente relacionou o uso de ata, né, no puma com as presas, a gente viu que o padrão de uso do puma é simplesmente igual ao padrão de uso do cateto. O cateto evita as áreas de floresta planície numa curva lá de probabilidade de ocupação. O puma exatamente a mesma. Igualzinho. Diferente dos outros, né? Será que está dando seleção? Isso aí. E capivara, ela está restrita somente às áreas lá de banhado. A gente estudou muito pouco capivara. Ela tem uma área de distribuição ali, uma área de uso muito restrita. E é a segunda maior taxa na dieta, né? A maior proporção, a segunda maior proporção de dieta de capivara. Seleção, talvez. E aí outro trabalho que a gente desenvolveu colaborei junto com a Bianca Berman, responsável por esse trabalho, foi em relação à distribuição do muriqui, que é uma espécie de primata ameaçada aí na Floresta Atlântica, o maior primata nas Américas. E ele está bem avançado, né? E no Paraná ele ocorre numa partezinha aqui na área de fragmento, mas até então a gente tinha dúvida da ocorrência dele na região da APA de Guaraqueçaba, aqui na Floresta Serra do Mar, e na Ilha do Cardoso. Então colocavam ele como ocorrência nessas áreas até então. Só que todo mundo tinha uma dúvida. Conversava com os pesquisadores de primatas e outros que trabalham com a espécie, mas muito estranho. Naquele trabalho lá que a gente fez com moradores locais lá na Ilha do Cardoso, que descobriu que a anta não corria, descobriu também que os caras lá, os moradores locais, nunca viram o muriqui. Não sabem nem o que é. Então a gente fez até uma nota dizendo que não tem muriqui. Tem bugio, mas muriqui eles nunca viram. E aí chamou atenção também. Né? E aí foi que a gente fez um trabalho mais investigativo ao longo do Paraná aqui. Né, lá. E fez uma modelagem, depois com os dados de presença, dados de distribuição de espécies, para ver a adaptabilidade, a área potencial de distribuição do bicho. Viu que ele poderia ocorrer quase aqui até Santa Catarina, alta adaptabilidade ambiental na região toda lá, aqui da floresta do Paraná, poderia ocorrer perfeitamente, uma alta adaptabilidade ali. Só que a gente viu que não ocorre. E a gente fez levantamentos ao mesmo tempo de ocorrência nessas áreas, né, com base também em entrevistas. E a gente notou que esses são pontos, né, de entrevistas distribuídos ao longo da região. E a gente notou uma coisa interessante, é que para baixo do Rio Ribeira, ninguém, 100% dos entrevistados, estavam no ausente, nunca viram o bicho. Se viram, é porque eles conheciam a espécie aqui, ó, ao norte do rio. Iporanga, a gente sabe que tem essa espécie, ele fala, não, corre lá, mas aqui não tem. 100% dos entrevistados. Aí a gente começou a associar, perceber que o rio poderia ser uma barreira. E você vê os pontos de ocorrência que a gente obteve também ao norte, os entrevistados começaram a relatar a ocorrência do bicho, mesmo histórico. Mesmo falando, hoje não tem mais, mas antes tinha, meu avô caçava, etc e tal, né, no fragmento ali. Então a gente começou a relacionar isso. O rio
como potencial barreira física da distribuição da espécie, por isso que ela não está ocorrendo numa área onde ela poderia ocorrer perfeitamente. Então isso foi bem bacana. E a gente também descobriu uma nova população, só tinha uma população documentada aqui no estado do Paraná. E a gente fazendo esse trabalho identificou mais um fragmento. Paisagem, no Paraná ela está estritamente paisagem fragmentada, não tem nenhuma unidade de conservação protegida. Está fora, não tem unidade de conservação ainda. Isso é uma das coisas que a gente chamou atenção e fez uma carta de recomendação também para o Instituto Ambiental do Paraná, e que hoje é um trabalho desenvolvido também pelo pesquisador Robson, que está desenvolvendo hoje, como aqui no Paraná, está tentando criar uma unidade de conservação onde a espécie ocorre nesse fragmento. Aí o mapa, da liquididade onde ocorre ela de fato, no líquido sul, no caso. Então toda essa parte aqui foi tirada da distribuição do bicho. E realmente não corre, propondo que o rio é uma barreira para essa dispersão de espécies. E outro trabalho que a gente está em colaboração recentemente é com o mico-leão da cara preta, que é uma espécie de primata endêmico aqui da Superagui, parte do continente aqui no litoral sul de São Paulo. Ele é um bicho, um primata de restinga. E não ocorre em nenhum lugar além disso aqui. A distribuição micra. E o IP estudou eles muitos anos, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, uma ONG, estudou muito tempo. O laboratório do Fernando Passo também estudou, fez alguns trabalhos de mestrado e doutorado na região, aqui de Superagui, com densidade, qualidade de vida também. Só que o bicho estava sem estudos. Durante anos ficou sem estudos. A SPVS, que é uma ONG local, resolveu retomar isso, dando a importância da região, da espécie, e também da febre amarela. E está matando os bugios a rodo aqui na região. E a preocupação maior é, será que está matando esses micos, que tem uma densidade pequena, distribuição bem restrita? E infelizmente parece que não, parece que o bicho ele tem uma resistência. Então, mico-leão. Então a gente está com uma colaboração para tentar entender a ocupação atual desses bichos na distribuição, na área de distribuição dele, e o monitoramento. E utilizando a armadilha fotográfica, que então não tinha sido utilizado, e a gente está testando a eficiência do método para detectar os bichos. Opa! Esse tá. Tá rápido. Então a gente colocou a armadilha lá e trabalhando com moradores locais que sabem de um monte, já trabalhou com esse bicho com IP, colocou reticular nesses bichos, para monitorar, e eles estão auxiliando na coleta de dados. E a gente está começando a utilizar armadilhas fotográficas, colocando banana, isca, algum tipo de isca, para ver a eficiência na detectabilidade, trabalhar numa escala maior na distribuição dele. Então está sendo bem legal. E o Data Papers, que está surgindo vários Data Papers aí, e a gente está contribuindo com os dados que a gente tem obtido durante esses anos, praticamente em 3 Data Papers, com informações de ocorrência das espécies obtidas com a região. Então é outra contribuição nossa ali. E toda essa trajetória não teria como ser feita sem um apoio, sem um parceiro, sem a captação de recursos que a gente teve ao longo de toda essa trajetória, com várias instituições, com várias pessoas. Então isso eu agradeço, senão não teria como realizar. Então uma das coisas que a gente sempre está buscando o tempo todo é captar recursos para desenvolver esses projetos, senão não tem como, é muito custo. Mas é isso, e é isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu.